Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos. Iniciando então a nossa segunda aula do semestre. Hoje, a partir de hoje, então, aulas gravadas aqui no nosso estúdio da Unisc, na nossa sala moderna 1818, que traz uma qualidade de vídeo, na minha visão, bem melhor do que aulas pelo Google Meet. Então, dando sequência, nós vimos agora, semana passada, os aspectos iniciais de uma inicial trabalhista e vamos ver agora a defesa trabalhista. Defesa trabalhista que não é, a primeira coisa, não é sinônimo de contestação. Quando eu falo em defesa trabalhista, a primeira coisa que vem na mente, na cabeça é estamos falando de uma contestação lá trabalhista. Não. Embora a contestação faça parte da defesa trabalhista, mas não é sinônimo. Então eu diria que defesa trabalhista é gênero do qual nós temos espécies. O que engloba a defesa trabalhista? Exceções, contestação e reconvenção. É evidente que a contestação é a peça principal, lógico, só que não é a única. Antes de analisarmos a contestação, nós temos que nos ater para ver se existe alguma forma de exceção que nós devemos trazer, se nós devemos estudar e apresentar como forma de defesa. E além disso, nós temos, após a nossa contestação, nós temos a reconvenção, uma possível reconvenção, né? E evidentemente que na maioria das vezes não vai existir reconvenção, mas é uma possibilidade de defesa. Então, defesa trabalhista se resume em exceções. Quais exceções? Exceção de incompetência territorial, exceção de impedimento e exceção de suspeição do juiz. Mas a contestação, que se divide em várias partes, é a reconvenção. Essa é a nossa globalmente falando, defesa trabalhista, ok? Dito isto, vamos lá então ao artigo 847 da CLT. Artigo 847 da CLT. Onde que está? Artigo 847, abram a CLT. É muito importante que vocês tenham sempre em mãos o Vademécum, que o que a gente vai mais utilizar é a CLT, algumas súmulas, orientações jurisprudenciais e também o CPC e a Constituição Federal, mas principalmente a nossa CLT. Então, artigo 847, aqui. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Então, em tese, em regra geral, até quando que a gente pode apresentar a nossa defesa? Diferentemente lá do processo civil, que nós temos um prazo fixo para a nossa contestação, para a nossa defesa, aqui no processo de trabalho, a data limite da nossa defesa é até a audiência. Só que até a audiência a gente não sabe quando que vai ser a audiência. Depende muito, né? Às vezes pode ser 20 dias, às vezes pode ser 40 dias, não se sabe. Então, é variável essas datas aí. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos, ou seja, é o momento, que pode ser 20 minutos. Eu posso simplesmente entregar a parte escrita ou eu posso utilizar esses 20 minutos de forma oral, de forma verbal, para fazer a minha defesa. É muito importante, inclusive, que a gente entregue uma parte escrita e também reforce, porque às vezes, reforce de forma falada, porque às vezes a palavra falada, ela convence muito mais o juiz do que uma petição escrita. Então, se vocês são bons em oratória, utilizem sim esses 20 minutos que vocês têm direito na audiência como momento do advogado da reclamada para fazer a sua defesa. Parágrafo único, incluído agora recentemente, a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Então, até o dia da audiência, eu posso, pelo PJE, pelo sistema de processo judicial eletrônico,
juntar a minha defesa escrita e minha contestação escrita. Ok? Parágrafo único, daqui a parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. No entanto, senhores, via regra geral, a regra é essa. Artigo 847, a defesa até o dia da audiência. No entanto, a primeira defesa que nós temos, qual é a primeira coisa que nós temos que nos preocuparmos? É com a exceção de incompetência territorial. Exceção de incompetência territorial. O que é competência territorial? É eu saber em qual vara do trabalho que deverá ser ajuizada a reclamatória trabalhista. Tá? Então vamos lá. O artigo 800 da CLT traz o procedimento. Eu vou ler aqui para vocês o procedimento anterior e depois eu vou ler o novo procedimento que veio oriundo da reforma trabalhista e que, nessa parte específica, me parece que foi um ganho. Tá? Então, a reforma trabalhista, via regra geral, tirou direitos dos trabalhadores. Eu acho que foi um pouco pesada, severa com a classe operária, mas tem alguns dispositivos que são positivos. Nem tudo foi ruim na reforma trabalhista. Artigo 800 da CLT, anterior à reforma trabalhista. Então vamos lá. Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á a vista dos autos ao exceto, por 24 horas improrrogáveis, devendo a decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir. O que acontecia? Chegava lá a regra geral do 847 e na audiência era apresentada como defesa, como forma de defesa, apresentada a exceção de incompetência territorial. Chegava lá a parte e dizia, olha, a vara do trabalho está incorreta, não é aqui. É lá na outra localidade. O que o juiz fazia? O juiz tinha que suspender aquilo ali, se ele entendesse que era coerente, suspendia e remetia os autos lá para outra vara. Ou seja, aquela era uma audiência inútil, que chegava ali para nada, só para dizer que não era ali. Abrindo um parênteses, vamos então entender de forma clara onde que nós deveremos ajuizar a ação e depois a gente retorna aqui para a nova regra do artigo 800 da CLT. A regra de competência territorial, ela está descrita no artigo 651 da CLT. 651 diz onde é que eu deverei ajuizar a ação. Vamos a ela. Artigo 651 da CLT. Abram lá. Aqui. A competência das juntas de conciliação e julgamento é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, prestar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local ou no estrangeiro. Senhores, acompanhem comigo o raciocínio. Primeiro ponto. Quando a CLT fala em juntas de conciliação e julgamento, na verdade, risca, leia-se, varas do trabalho. Não existem mais juntas de conciliação e julgamento desde lá de 1999, quando foram retiradas, extintas. Essas juntas de conciliação e julgamento levavam em conta que tínhamos um juiz togado, mais um juiz classista representando os empregados, mais um juiz classista representando os empregadores. Formava-se um colegiado para julgar em primeiro grau. Só que eram juízes leigos, não eram concursados, não eram nada. Juízes leigos, chamados juízes classistas. Foi extinto. O que nós temos hoje? Uma vara do trabalho com um juiz titular que vai estar ali na vara do trabalho, julgando de forma singular, de forma individual. A decisão de primeiro grau vai ser dada por um único juiz. Então, quando diz juntas de conciliação e julgamento, a redação é anterior, é uma redação que hoje é equivocada. Não podemos mais ler isso, está errado. Então, sempre que vocês forem ler, e a CLT ainda não atualizou em alguns momentos, em alguns artigos,
a nova nomenclatura, sempre que vocês forem ler juntas de conciliação e julgamento, leia-se varas do trabalho. Varas do trabalho compostas pelo juiz titular concursado em concurso de provas e títulos. Ok? Dito isto, a segunda parte, que traz, portanto, de fato, a competência territorial, diz: a localidade que deverá ser dada no processo, que vai valer no processo como competência para julgamento, competência territorial, é a localidade onde o empregado prestou os serviços. Onde o empregado prestou o serviço, independente se ele é reclamante ou se ele é reclamado. Não é o caso agora, mas nós vamos ver depois que o empregado pode ser reclamado, entre aspas, também, numa determinada situação. Em ações especiais é possível isso. Ok? Ou seja, o empregado foi contratado em Santa Cruz do Sul para trabalhar em Porto Alegre. Reparem, ele foi despedido, ele bate lá as portas do advogado e diz: olha, eu quero ajuizar uma ação. E a gente vai ajuizar a ação aonde? Em Porto Alegre ou em Santa Cruz? Regra de competência territorial. A gente vai ajuizar de acordo com a regra do 651. O que o 651 diz? Deve ser ajuizada na localidade onde o empregado prestou serviços, independentemente de onde ele foi contratado. Ainda que tenha sido no estrangeiro ou em qualquer outro lugar, independente de onde ele foi contratado, o local da prestação de serviço é o que vale. Então, se eu contratei um empregado em Santa Cruz, apenas contratei ele assinou o contrato para ele trabalhar numa filial lá de Porto Alegre, onde que ele vai ajuizar a ação? De acordo com a regra geral aqui, ele deve ajuizar a ação em Porto Alegre, local da prestação de serviços. Essa é a regra geral. Tá? Lembrando, existem 3 exceções, que são do parágrafo 1º, 2º e 3º. Mas isso é matéria lá atrás de teoria geral do processo. Se alguém tiver alguma dúvida quanto às exceções, pode entrar em contato comigo. Tá? Mas a regra geral é competência territorial, local da prestação de serviços. Então, se eu fui contratado em Santa Cruz para trabalhar em Porto Alegre, é lá que eu tenho que ajuizar. Agora, vamos supor que o empregado foi contratado em Santa Cruz para trabalhar em Porto Alegre, ele é despedido, ajuização em Santa Cruz, opa, nós aqui da defesa, nós aqui advogados da reclamada, o que nós vamos fazer? Apresentar exceção de incompetência territorial. É isso que nós vamos fazer. Pela regra antiga lá da CLT, vamos lá no artigo 800 novamente. Pela regra antiga da CLT e seguindo também a regra global de defesa, que é o artigo 847 da CLT, a defesa ela é toda apresentada em audiência. E aí eu chego lá na audiência e a primeira coisa que eu faço, excelência, quero aqui apresentar minha exceção de incompetência territorial. O camarada foi contratado em Santa Cruz para trabalhar em Porto Alegre e ele ajuizou a ação em Santa Cruz. Está errado. O juiz, é verdade. Acolho, então, a exceção e remeto os autos para Porto Alegre. Para que a gente vai fazer uma audiência só para chegar nesse ponto? E mais, às vezes, a reclamada chegava lá, nem se preparava para contestar nada, chegava e dizia que foi ajuizada na vara irregular, que a vara correta seria na cidade de Porto Alegre, o juiz diz, não acolho, vou pelo princípio da proteção, siga com a sua contestação. E o cara a reclamada nem tinha contestação, tinha que improvisar ali na hora. Então a CLT agora, por meio do artigo 800, facilitou, trouxe uma novidade que fica melhor para ambas as partes. Ganha tempo, ganhamos tempo. Com isso aqui a gente resolve isso de forma prévia, a exceção de incompetência territorial. Vamos lá então, artigo 800, atual, pós-reforma trabalhista. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação antes da audiência em peça que sinalize a existência dessa exceção, seguir-se ao procedimento estabelecido nesse artigo. Veja bem,
Agora eu tenho 5 dias a partir da notificação para apresentar a exceção de incompetência territorial. Antes não, antes eu ia apresentar na audiência, no prazo da audiência. Agora eu tenho 5 dias. A notificação lê essa citação, tá? Então no momento que eu fui citado, que aqui diz notificação de forma equivocada, é citação, correto? No momento que eu fui citado, eu tenho 5 dias para apresentar a minha exceção de incompetência territorial. A audiência provavelmente vai ser para 1 mês depois, 30, 40 dias depois. Mas a exceção tem que ser apresentada em 5 dias. Apresentada a exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e em peça que sinaliza a existência dessa exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido nesse artigo. Parágrafo 1º. Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência de que trata o artigo 843 desta consolidação, até que se decida a exceção. Óbvio, né, senhores? Eu não preciso marcar uma audiência para o cara chegar lá e apresentar a exceção. Então ele faz tudo antes, de forma prévia. Faz a exceção bonitinha antes e decide qual é o local, afinal, que nós vamos julgar. Se é nessa vara, então vamos marcar essa vara. Se é em outra vara, então que a gente já veja isso antes e não precise de uma audiência para essa finalidade. Então foi bem pensado isso aqui. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, se existentes os litisconsortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Então, as outras partes, a outra parte, reclamante, se tiver litisconsortes também, para que também se manifeste a respeito disso. Então, vamos deixar claro, tá, senhores? A regra, qual é a regra do jogo? A regra lá do 651 de competência territorial é local da prestação de serviços. Mas é possível, senhor, essa regra é uma regra protetiva. Qual a finalidade, qual a intenção, o sentido teleológico da lei? Qual a finalidade que o legislador pensou? Eu quero proteger a parte mais fraca. Me parece que deixando o local da prestação, a vara correspondente ao local da prestação de serviços, facilita a vida de quem? Da parte mais fraca, duplo suficiente da relação, que é o empregado, o ex-empregado. Então, na verdade, o legislador está tentando proteger a parte mais fraca. E aí, se daqui a pouco, nesse caso concreto, que o empregado foi contratado em Santa Cruz para trabalhar em Porto Alegre, o empregado é juiz em Santa Cruz, mas para o empregado é muito mais fácil que a ação se desenrole em Santa Cruz, porque é a cidade que ele está morando. Talvez ele já morasse ali antes, talvez seja mais complicado ter que ir para Porto Alegre, etc, etc. Para ele é mais fácil. Então, o que ele pode alegar ali? Princípio da proteção. Ele alega isso. Olha, em que pese a regra do 651, para mim facilita muito mais que a ação se desenrole na cidade da contratação. Muitos juízes acabam levando em consideração pedidos peculiares, princípio da proteção, e acabam acolhendo, então, a tese do reclamante. Deixar claro, tá? Para fins de prova da OAB, a OAB não está nem aí para princípio da proteção, nem para teses de reclamante ou reclamado, tá? A OAB quer saber o que está na regra. Pela regra, se cair na prova da OAB, pela regra do 651, o juiz tem que acolher a exceção de incompetência territorial e mandar lá para a cidade da prestação de serviços. Tá? Essa é a regra. Só que na prática, lá fora, na vida real, lá fora, quando a gente for advogar, a gente tem que saber os dois lados da moeda. Então vamos lá. Parágrafo 2º. Os autos serão imediatamente concluídos ao juiz, que intimará o reclamante, se existência dos consortes, para manifestação no prazo comum de 5 dias. Parágrafo 3º, se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará audiência, garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos por carta precatória, no juízo que este houver indicado como correspondente. Então é possível até que tenha uma audiência para ver em qual local que deve mesmo ser feito todo o processo. Talvez precise ter até testemunhas para ver se onde é que ele prestou serviço, se foi lá mesmo, se ele prestou serviço nos dois locais, enfim. Pode ter várias variáveis no meio disso tudo aí. Parágrafo 4º, decidida a exceção de incompetência territorial, o processo retomará seu curso
com a designação de audiência e a apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Ou seja, agora sim, resolvido lá a questão da exceção de incompetência territorial, agora a gente vai lá para o processo para ver o que interessa mesmo, para entrar no mérito da ação, nos pedidos de mérito, nas defesas de mérito, que é o que realmente importa para o juiz poder instruir o processo. Mas antes tem esse procedimento. Ok? Muito bem, senhores. Uma questão muito importante ainda em relação à exceção de incompetência territorial. Nós temos uma regra no direito processual do trabalho que, na verdade, é até decorrente de um princípio, está lá no artigo 893 da CLT. A regra é a seguinte: no processo do trabalho, decisões interlocutórias não são passíveis de recurso, não são compatíveis com recursos. Então, se eu tenho uma decisão interlocutória lá no cível, cabe recurso, vou entrar com agravo de instrumento. Beleza, vou interpor o agravo de instrumento. Aqui, no trabalhista, houve uma decisão interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? Uma decisão que decide um incidente no curso do processo, no entanto, sem colocar fim ao mesmo. Só que decisão interlocutória, ainda que não coloque fim, pode acarretar prejuízo a uma das partes. Por óbvio. Então, daqui a pouco eu tenho uma decisão interlocutória de o indeferimento de uma testemunha. Não, essa testemunha eu não quero ouvir. O juiz diz, eu não quero ouvir essa testemunha porque, para mim, essa testemunha é inútil, é amigo da parte, não sei o quê, e, na verdade, não é nada disso. Na verdade, é uma testemunha que seria crucial para aquele processo. Causou prejuízo? Causou. A adesão do juiz coloca fim ao processo? Não. Não colocou fim, só decidiu um incidente no curso do processo. Essa é uma típica decisão interlocutória. Decisão interlocutória no processo de trabalho não cabe recurso de forma imediata. O que cabe? Apenas um protesto. Eu protesto, registro aqui em ata, na primeira oportunidade que eu tiver que falar nos autos, meu protesto antipreclusivo, para depois, em sede de recurso principal, eu colocar nas preliminares lá do recurso que houve o meu protesto antipreclusivo. Por isso o nome antipreclusivo. Ok? Muito bem. Em relação ao acolhimento ou à rejeição da exceção de incompetência territorial, nós temos também uma decisão interlocutória. Se o juiz rejeitar aquela exceção de incompetência territorial, o juiz está decidindo um incidente no curso do processo sem colocar fim ao mesmo. Se o juiz acolher a exceção e remeter para outra localidade, outra vara do trabalho, o juiz também está proferindo uma decisão interlocutória. Via regra geral, em ambos os casos, não cabe recurso, por simples, né? Trata-se de decisão interlocutória. Agora, cuidado. Cuidado porque existe uma exceção a esta regra geral. E exceção que a prova da OAB já cobrou inúmeras vezes. Então, alerta máxima. Imagine aquela luzinha vermelha piscando em alerta máxima. Senhores. Olha só a exceção que poderá ocorrer. Se eu tenho o exemplo que eu dei anteriormente para vocês, camarada foi contratado em Santa Cruz do Sul para trabalhar em Porto Alegre. Este mesmo camarada, ele ajuiza ação em Santa Cruz, ele ajuizou de forma equivocada, ele deveria ter ajuizado o local da prestação de serviços. A reclamada vai lá e apresenta sua exceção de incompetência territorial. O juiz provavelmente vai acolher e vai remeter os autos para Porto Alegre. Cabe recurso para essa decisão? Não. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória. Agora, eu vou mudar o exemplo. Camarada foi contratado em Porto Alegre para trabalhar em Florianópolis. Contratado em Porto Alegre para trabalhar em Florianópolis. Foi despedido, ajuização em Porto Alegre. Ajuizou certo? Não. Por quê? Porque ele só foi contratado em Porto Alegre para trabalhar em Florianópolis.
O que diz o 651? Deve ajuizar no local da prestação de serviço. O local da prestação de serviço é lá, Florianópolis. A reclamada, sabendo disso, apresenta sua exceção de incompetência territorial. O juiz acolhe e remete os autos lá para uma vara do trabalho de Florianópolis. Cabe recurso? Tá, mas tu só mudou a cidade, por que agora vai caber e antes não cabia recurso? Pois é, agora cabe recurso. Puxa, mas aí eu já não estou mais entendendo nada. Só porque tu mudou a cidade? Sim, só por isso. Por que isso? Porque no primeiro exemplo, Santa Cruz pertence a qual jurisdição? TRT 4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que é o nosso TRT, que fica ali na cidade de Porto Alegre, em frente ao Shopping Praia de Belas. Porto Alegre pertence a qual jurisdição? Evidentemente, também ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. 4ª Região. Que, como eu disse para vocês, o TRT encontra-se na própria cidade de Porto Alegre. Agora, o segundo exemplo. Porto Alegre pertence a qual jurisdição? Nós acabamos de ver. Pertence à TRT 4ª Região. Florianópolis pertence a qual região? Pertence a qual jurisdição? Pertence à 12ª Região. TRT, Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. É isso mesmo. Então, para aqueles que ainda tinham dúvida quanto a isso, não estamos falando de TRF, não, tá? TRF, tá, tem o TRF 4 que abrange Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nós não estamos falando de TRF, estamos falando de TRT. O TRT, quase todos os estados têm um TRT. Santa Catarina tem o seu TRT. TRT 12, 12ª Região. Nós, o TRT 4, Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Nessa situação, nesse caso concreto, nós temos o quê? Nós temos duas jurisdições diferentes. Se nós temos duas jurisdições diferentes e existe um acolhimento da exceção de incompetência territorial, nessa situação específica que acolhe e remete os autos para outra região, nessa situação específica, cabe recurso. É uma exceção ao princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Exceção à regra. Onde que vocês encontram isso? Abram lá, súmula 214 do TST. Súmula 214 do TST. Decisão interlocutória, irrecorribilidade. Na Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 893, parágrafo 1º da CLT, as decisões interlocutórias não ensejam recurso imediato, salvo nas hipóteses de decisão. Letra A e letra B não nos interessa por agora, vamos direto à letra C. Salvo que acolhe exceção de incompetência territorial com a remessa dos autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepcionado, consoante o disposto no artigo 799, parágrafo 2º da CLT. Reparem, portanto, que se encaixa no exemplo que eu dei. Que acolhe, ou seja, apresentada a exceção de incompetência territorial, o juiz acolheu a exceção de incompetência e remeteu os autos para tribunal regional distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. Estávamos no juízo de Porto Alegre, correspondente ao TRT da 4ª Região, e o juiz acolheu e foi para o TRT da 12ª Região, da qual Florianópolis pertence. Ou seja, entramos na exceção.
súmula 214, C do TST. A linha C do TST. Exceção à regra, mas cuidado. Cuidado porque a OAB cobra isso. E aí mais um detalhe importante. Quer dizer então que se houver essa possibilidade, se houver um acolhimento do juiz e remeter os autos para uma cidade que pertence a outra jurisdição, cabe então o agravo de instrumento. Não, senhores. Não cabe agravo de instrumento. Eu disse que cabe recurso, mas o recurso não é o agravo de instrumento. Agravo de instrumento, é bem verdade, existe na seara trabalhista. Só que ele tem outra finalidade, que nós vamos ver lá para o final do semestre, quando falarmos de recursos. Por enquanto, o recurso que cabe nesta decisão interlocutória do juiz é o RO, o recurso ordinário. Cabe recurso ordinário para atacar esta decisão interlocutória específica. Ok, senhores? Muito bem. Superada a questão de exceção de incompetência territorial, a nossa primeira forma de defesa trabalhista, nós entramos na nossa segunda forma de defesa trabalhista, que é exceção de impedimento ou de suspeição. Então, casos de suspeição, casos mais leves, e casos de impedimento, casos mais graves em relação à pessoa do juiz. Então, caberá também a nós alegar que o juiz é suspeito ou que o juiz é impedido por algum dos fundamentos que traz a CLT e que traz o CPC. Abram lá, então, a primeira regrinha básica, artigo 801 da CLT. Artigo 801 da CLT nos traz os casos de suspeição do juiz. O juiz presidente ou juiz classista, que não tem mais juiz classista, né? Perdão, é obrigado a dar-se por suspeito e pode ser recusado por algum dos seguintes motivos em relação à pessoa dos litigantes. Letra A, inimizade pessoal. Letra B, amizade íntima. Letra C, parentesco por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil. E letra D, interesse particular na causa. Essas são as causas de suspeição do juiz. Então o juiz pode se dar por suspeito em uma dessas possibilidades aqui. Tá aí, os casos de impedimento, onde é que estão? A CLT não fala de casos de impedimento. Mas entende-se, e aí a gente abre a porta de entrada, que é o 769, para a fonte subsidiária. Por que não tem aqui os casos de impedimento na CLT? Não se aplicam os casos de impedimento? Sim, se aplicam. Estão lá no CPC. O CPC traz os casos de impedimento e de suspeição nos artigos 144 e 145. Traz lá uma série, um rol de várias possibilidades de suspeição e de impedimento. Só que os casos de impedimento não estão na CLT. E a CLT e nós, do processo de trabalho, sabemos que nós podemos usar todos os casos que estão lá no CPC. O artigo 769 da CLT nos permite. O que é o artigo 769? Nos casos omissos, poderemos buscar a fonte comum via a regra geral CPC, Código de Processo Civil, para dentro do processo, desde que haja uma compatibilidade, não seja contrário às normas e princípios do processo de trabalho. Então o 769 é a nossa porta de entrada para a fonte comum. Podemos buscar lá no CPC e em outras fontes quando a CLT for omissa. No caso de impedimento, é um exemplo. A CLT nada fala de impedimento. É omissa? Opa, vamos lá buscar o CPC. O CPC fala de impedimento? Fala. Vamos trazer. Podemos trazer? Sim.
não ferem nada os princípios e normas do processo de trabalho. Então está tudo certo. Podemos buscar a fonte comum. E aí eu faço uma ressalva para dizer por que não está descrito aqui na CLT os casos de impedimento. Porque a CLT, senhores, a CLT, ela copiou alguns dispositivos do CPC. Alguns dispositivos do CPC. Só que qual CPC? O de 2015, não. 2015 é agora, extremamente recente. CLT de 1943. O CPC de 79, também não, né? Aliás, de 73 também não. E o CPC anterior? O CPC anterior de 1939. 1939. É desse aí que a CLT copiou alguns dispositivos. E no CPC de 1939, nada falava sobre impedimento. Só falava de caso de suspeição. Por isso que a CLT só fala desses casos. Depois veio o CPC de 73 e trouxe já a inovação dos casos de impedimento, que foi agora ratificado também pelo CPC de 2015, que apenas mudou o número do dispositivo e uma ou outra alteração, mas manteve casos de suspeição de impedimento. Só que aí a CLT não copiou, a gente simplesmente utiliza por meio do 769 da CLT. Só por isso. Ok? Muito bem. Então, se por um acaso nós soubermos de um caso em que o juiz seja suspeito, ou o juiz tem algum interesse, seja amigo íntimo ou inimigo capital da parte contrária, enfim, o que cabe a nós, como defesa, apresentar a nossa exceção de suspeição ou de impedimento. Aí a gente diz, olha, excelência, o senhor, com todo respeito, mas é amigo íntimo do reclamante. Não tem como o senhor, vossa excelência, julgar o nosso processo. Como que funcionava isso aí? Funcionava da seguinte forma. O juiz poderia simplesmente negar, não sou suspeito coisa nenhuma, vamos seguir o processo, e aí uma adesão interlocutória, não cabe nada à parte a fazer a não ser o seu protesto, faz o seu protesto, depois eventualmente reclama no recurso principal. Ou o juiz poderia simplesmente, ok, vamos julgar. E aí o próprio juiz julgava. Só que aí existia uma anomalia bizarra, eu diria assim. Como é que o próprio juiz vai julgar num processo à parte, onde ele é ao mesmo tempo juiz e ao mesmo tempo réu? Não existe. É algo difícil de entender para nós juristas, para entrar na cabeça uma aberração dessa. Como é que o juiz vai ser ao mesmo tempo juiz e réu? E parte no processo? Não tem como. Então o correto é que essa exceção de suspeição ou de impedimento ela suba para o tribunal, um colegiado lá no TRT vai analisar a situação, vai ver eventuais provas, enfim, e se for o caso, afasta-se o juiz, chama-se o juiz substituto, que vai assumir aquele caso. Se o tribunal entender que não é caso de suspeição ou de impedimento, seja lá o que for, permanece, então, mantém-se aquele juiz e marca-se a audiência sem problema algum. Ok? Então, esses são as peculiaridades das exceções. Exceção de incompetência territorial, exceção de suspeição e impedimento. E agora, finalmente, a gente entra na nossa principal peça, a nossa principal petição, que é a contestação. A principal forma de defesa é essa. As outras são vícios formais no processo. Claro que nós temos que nos preocupar com os vícios. Tanto é que na própria contestação tem vários momentos de vícios. Mas o principal é atacar o mérito.
Então a gente não vai se defender apenas alegando irregularidades processuais, a gente quer atacar o mérito. E para atacar o mérito, a gente entra finalmente na nossa contestação. E aí, senhores, vejam bem, quando a gente for fazer a nossa contestação, antes de analisarmos o mérito, antes de vermos exatamente essa possibilidade de defesa de hora extra, de férias não pagas, de dano moral, seja lá o que o reclamante estiver reclamando lá, a gente ainda na contestação vai analisar os vícios formais do processo, que a gente chama aqui, de forma técnica, como preliminares. Preliminares, aspectos formais e depois ainda preliminares de mérito. Mas vamos nos ater antes às preliminares formais. Existem algumas preliminares que são oriundas nossas aqui, específicas do processo do trabalho, e existem, a grande maioria delas, preliminares que a gente busca lá da fonte comum, lá do CPC, e a gente traz aqui para o processo do trabalho. Vamos a elas então, senhores, acompanha comigo. Preliminares oriundas nossas aqui do processo do trabalho. A primeira delas é a questão da regra do litisconsórcio ativo. Regra do litisconsórcio ativo. O litisconsórcio ativo está no dispositivo da CLT 842. Vem comigo, abra o 842 aí para debatermos esta questão. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Ou seja, para que exista a possibilidade de uma ação, e aí não é uma ação coletiva, é chamada uma ação plurima, nome técnico é ação plurima, onde são vários reclamantes, mas diferentemente uma ação coletiva em que envolve sindicatos, aqui é uma ação plurima. Vários reclamantes contra uma reclamada, ou às vezes até mais de uma reclamada, mas que tenha filial, enfim, mesmo grupo econômico. Mas, para que a regra seja aceita, nós temos que respeitar os requisitos do 842. Sendo várias as reclamações, havendo identidade de matéria, poderão ser acumuladas num só processo se tratar de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Veja bem, então, o João e o Marcelo e o Rafael querem ajuizar uma ação em conjunto, uma ação plurima, com litisconsórcio ativo. É possível? Depende. Existe, em primeiro lugar, identidade de matérias. Então não adianta o João estar reclamando danos morais, o Marcelo estar reclamando adicional de periculosidade nunca pago e o outro, Rafael, que eu dei o nome, e o Rafael estar reclamando equiparação salarial. Não existe. Identidade de matéria são pedidos completamente diferentes. Não tem como reunir todos no mesmo processo. Então, todos eles teriam que, em tese, estar reclamando a mesma coisa. Todos eles lá reclamando de um adicional de insalubridade nunca pago, por exemplo, decorrente do mesmo fato gerador. Aí, ok. Beleza? E segundo, que se trate do mesmo empregador, da mesma empresa ou estabelecimento. Então, não adianta, né? Então, vamos imaginar postos de gasolina, onde alguns empregados do posto Ipiranga estão reclamando adicional de insalubridade por conta de graxa e óleos minerais. E outros do posto Shell também estão reclamando isso. Ok, é o mesmo identidade de matéria, mas empregadores completamente diferentes, concorrentes, inclusive. Tá? Então, não tem nada a ver, não tem como reunir no mesmo processo. Então, o primeiro ponto
que nós vamos colocar nas nossas preliminares é justamente essa questão, a questão da regra do litisconsórcio ativo. E aí nós vamos lá para o CPC, senhores. Abram aí o CPC, peguem o vademecum de vocês, no artigo 485. 485. O juiz não resolverá o mérito quando, inciso 4, verificar a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Então, iremos pedir a extinção do processo sem resolução do mérito nessa situação de irregularidade do litisconsórcio ativo. Segunda questão, a questão do rito correto. Nós sabemos, então, que existem 2 ritos processuais, em tese seriam 3, mas o sumário entende-se já como revogado e completamente em desuso. Então, o que está nos dias de hoje, valendo mesmo, é o rito sumaríssimo até 40 vezes o salário mínimo e o rito ordinário acima de 40 vezes. E aí é possível que uma ação esteja de forma incorreta quanto a isso. Esteja querendo que o processo se desenvolva pelo rito sumaríssimo com um valor de 200 mil reais. Não pode. Não tem compatibilidade para isso. Tá? Acima de 40 vezes o salário mínimo, o rito deve ser o ordinário e não o sumaríssimo. Ou ainda, questão de algum ente público. Então vamos analisar ali o artigo 852-A da CLT. Artigo 852-A da CLT. Do procedimento sumaríssimo. O 852-A e seguintes, todas as letras seguintes, trazem o procedimento sumaríssimo como um todo. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam submetidos ao procedimento sumaríssimo. Tá? Então, não adianta tu pedir um valor superior e querer que o processo se dê pelo rito sumaríssimo. Parágrafo único, não pode, estão excluídas do procedimento sumaríssimo as demandas em que é parte a administração pública direta, autárquica e fundacional. Então, se tiver algum ente da administração pública no rito sumaríssimo, isso aí já vai nos trazer o alerta. Opa, a administração pública, direta ou indireta, não pode participar do rito sumaríssimo. Então, irregularidade aqui preliminar. Preliminar a gente pede, então, que seja pelo rito ordinário, ok? Pede-se o arquivamento da reclamação e que ajuize lá pelo rito correto. A administração pública não pode ser pelo rito sumaríssimo. O 852-A deixa claro isso no seu parágrafo único. E o terceiro ponto de preliminares oriundas nossas aqui é um ponto que caiu. Ele caiu, mas cabe aqui a gente fazer a referência para vocês não serem enganados, não serem induzidos a erro em uma eventual prova da OAB, que é a não submissão da demanda à comissão de conciliação prévia. O que é uma comissão de conciliação prévia? A primeira coisa que nós temos que saber. Essas comissões, elas são estabelecidas em algumas regiões, em algumas localidades, com um único propósito: tentar um acordo extrajudicial para evitar que tenha mais ações no judiciário. Então a gente tenta trazer uma forma extrajudicial de conflitos trabalhistas, o que é louvável, tá? É muito bem-vinda essa forma de extrajudicial de solução de conflitos, que é as comissões de conciliação prévia. No entanto, reparem, lá no artigo 625D, abram lá o 625D, que diz a obrigatoriedade dessas comissões de conciliação prévia.
qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia se na localidade da prestação de serviços houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Quando chega e apresenta essa obrigatoriedade, o que acontece? Estamos diante de uma inconstitucionalidade. Ou seja, a gente analisa lá o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal e vê: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a qualquer direito. Ora, aqui a lei está claramente interferindo nessa possibilidade e criando obstáculos para o amplo acesso à justiça, para que a gente possa bater nas portas do Poder Judiciário. E isso é inaceitável. Ok? O STF já bateu o martelo e disse: é inconstitucional as comissões de conciliação prévia no que toca, no que tange a obrigatoriedade. As comissões de conciliação prévia ainda existem. É louvável que existam. Só que elas não têm mais o caráter obrigacional, porque fere o amplo acesso à justiça, fere o princípio de acesso à justiça e da inafastabilidade do controle jurisdicional. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. E o que acontecia antes da decisão do STF? Acontecia o seguinte: colocava-se lá no problema da prova da OAB, ou não só da prova da OAB, mas lá fora, na vida real lá fora também, a seguinte situação: o fulaninho foi despedido, havia naquela localidade uma comissão de conciliação prévia, ele se recusou a participar da comissão de conciliação prévia e foi lá e bateu as portas do judiciário, ajuizou uma reclamatória trabalhista sem passar pelas comissões de conciliação prévia. O que ele deveria ter feito? Se existe na localidade uma comissão de conciliação prévia, ele vai lá, se submete à comissão, ele não é obrigado a fazer acordo, evidentemente, mas ele se submete. Se houver um acordo, ótimo, é feito o acordo, evita-se uma ação a mais no judiciário. Se não for feito o acordo, aí ele tem, em tese, uma autorização para bater as portas do judiciário. Era assim que funcionava. E aí, na vida real ou no problema da prova da OAB, dizia: existia na localidade que ele prestava serviços comissões de conciliação prévia, e ele se recusou a participar da comissão. Não quis fazer acordo porque nem quis entrar na comissão. Ignorou completamente. Foi direto ao judiciário. O que cabe à defesa? Caberia à defesa, naquela época, alegar não submissão da demanda à comissão de conciliação prévia. Ou seja, pede-se a extinção do processo sem resolução do mérito e ele que vá lá resolver na comissão de conciliação prévia. Se não houver acordo, aí ele pode voltar aqui e ajuizar a ação. Mas era assim que funcionava. E cabia a nós alegar isso. Agora, como o STF bateu o martelo e disse que não é mais obrigado, o que acontece? Se por um acaso um problema da OAB disser que contar toda essa historinha aí, que tinha comissão, que ele não se recusou a participar, foi direto ao judiciário, nós como defesa, a gente não pode mais alegar isso aqui. Porque é inconstitucional. Se ele quiser participar, ótimo. Só que ele não precisa. Se ele quiser ir direto para o judiciário, é direito dele. Não tem problema nenhum. Amplo acesso à justiça. Ok? Então eu só chamo a atenção de vocês aqui, porque isso ainda é um pouco recente. Isso a gente ainda tem que dizer que antigamente funcionava dessa forma e atualmente funciona dessa outra forma, que não cabe mais a nós, defesa, alegar isso na nossa contestação. Só que daqui a pouco a OAB pode sim colocar lá um pega-ratão para vocês, para induzir que vocês devem sim pedir isso aqui como preliminar da contestação. Não deve mais ser pedido. Ok? Agradeço então a atenção de vocês. Na nossa próxima aula nós vamos seguir na nossa contestação, tá? Nós vamos começar analisando as preliminares do CPC, vamos passar pelas preliminares de mérito e depois vamos entrar no mérito da ação e, por fim, a contestação. Temas para a nossa próxima aula, continuação da nossa defesa trabalhista. Agradeço imensamente
a atenção de vocês e, se surgir alguma dúvida, não deixem de ir lá no fórum de dúvidas para fazer o questionamento o mais breve possível será respondido. Não deixem também de fazer um pequeno esboço, um pequeno comentário, eu diria assim, não é nem um relatório, nem um resumo, é um comentário, tá? Um comentário de um parágrafo, 5, 6 linhas, está ótimo, está mais do que bom, sobre a aula de hoje, qualquer ponto que vocês acharam interessante, qualquer ponto que vocês queiram destacar, para validar a presença de vocês, ok? Até semana que vem e um grande abraço.